Essa é a descrição do mundo no tempo do fim. O planeta vai estar literalmente borbulhando de demônios. Precisamos que Deus volte de alguma forma, porque isso está um caos total. Você não vai poder confiar no seu coração, nos seus olhos, nos seus sentidos. E isso é muito assustador. Sério. O mundo vai literalmente ser todo enganado. Isso vai ser radiante, deslumbrante, convincente e bonito. Essa é a magnitude dos milagres que vão acontecer. Isso é uma falsificação de Jesus. Isso seria milagroso, você consegue imaginar tal coisa? Bem-vindos a mais um episódio de A Verdade Importa. Bem-vindo, Mackenzie. Estamos de volta aqui no nosso set. Nós já gravamos algumas coisas aqui. Hoje gravaremos o episódio número 5, nessa série que estamos abordando. A besta, sua imagem, o dragão, a marca. Hoje abordaremos os milagres. Vamos ver o que o futuro nos reserva a esse respeito, não é? Então, se vocês não viram o nosso último podcast, nós fizemos com Scott Meyer e foi muito bom. Nós mantivemos o vídeo curto e agradável com um pouco mais de 3 horas, mas nós temos muitos slides para analisar hoje, muitas citações, porque não queremos perder nada e meio que não deixar nada de fora e deixar pontos de interrogação em torno de alguns desses assuntos. Então, na verdade, os próximos 2 episódios desta série, nós esperamos abordar tudo até o 6º episódio. É para isso que estamos filmando. Vamos ver o que vai acontecer, né? Mas temos muitos slides, pois não queremos perder nada. Queremos ser bem claros. A gente só está tentando ser diligente, sabe? Tem muita informação para tratar a respeito desses tópicos, muitas perspectivas aí fora, gente que nunca ouviu a respeito dessas coisas. Então a gente pede que vocês abram a mente, o coração, porque, sabe, quando você ouve essas coisas novas, você deve avaliar para decidir se vai acreditar naquilo ou não. E esperamos que as pessoas entendam que estamos mostrando evidências bíblicas aqui hoje. Também vamos apresentar algumas citações de Ellen White, que estão em livros escritos por ela, como O Grande Conflito, por exemplo. Mas por quê? É porque coisas que mostramos nesses livros já estão acontecendo agora. Nos últimos episódios, estamos dizendo às pessoas para abrirem os olhos contra os enganos e milagres de Satanás que ele realizará por meio do protestantismo apostatado dos Estados Unidos. Já falamos também dos falsos reavivamentos, como aquele que ocorreu em Asbury e vários outros lugares nos Estados Unidos. O nosso ponto também é mostrar que isso vai terminar com a união entre a igreja e o governo americano. Já existem vários políticos hoje em dia, na verdade, pedindo por essa união. Por exemplo, o prefeito de Nova York disse que ele foi ordenado por Deus para essa posição, porque ele não acredita na separação entre a igreja e o Estado. Então, veremos todas essas coisas acontecerem nesse sistema único, identificado na Bíblia de Babilônia. Esse sistema é o clímax de todos esses falsos sistemas de adoração. É a união de toda falsa adoração do mundo. E a Bíblia, de maneira sucinta, identifica esse sistema de Babilônia. Sim, nós já passamos por alguns desses capítulos e versículos, mas o primeiro lugar onde nós vamos começar está em Apocalipse 17. E os 2 primeiros versos que vamos ver estão em Apocalipse 17, versos 5 e 6. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. No verso 6, e vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. Isso nos leva de volta a Daniel 7. Aquele capítulo fala sobre o chifre pequeno, que basicamente mataria muitos santos de Deus. E nós vimos isso acontecer durante a Reforma Protestante. Mas esse daqui é um poder que vai atuar nos últimos dias. Ele vai atuar de novo. Então nós queremos mostrar que o mesmo Espírito que matou o povo de Deus no passado vai fazer a mesma coisa de novo no futuro. E uma das coisas que gostaríamos de incluir aqui é fazer uma separação entre a prostituta mãe e suas filhas. Essa informação pode ser nova para a maioria das pessoas, mas não deveria ser para os adventistas. Estamos colocando isso aqui porque existem muitos adventistas
que estão gastando muito tempo focando no papado, no Fórum Econômico Mundial, nas Nações Unidas, coisas sobre as quais falamos no passado. Mas o nosso objetivo é fazer com que as pessoas foquem para o que vai acontecer no futuro. E eu acho que essa citação aqui realmente vai no foco disso daí. Então, vai nos ajudar a entender para onde devemos olhar, o que devemos compreender sobre esse poder que vai chegar. Vamos dar uma olhada. Eu vi que a besta de 2 chifres tinha a boca de um dragão e que seu poder estava em sua cabeça, pelo decreto que seria emitido de sua boca. Então eu vi a mãe das prostitutas. A prostituta mãe não é a mesma coisa que as prostitutas filhas. A prostituta mãe atuou no passado, e as suas filhas, as religiões protestantes, seriam as próximas a atuar, agindo com a mesma mente de sua mãe quando perseguiu os santos. Eu vi que, conforme o poder da mãe diminuía, suas filhas cresciam e em breve exerceriam o poder que uma vez a mãe exerceu. É exatamente sobre isso que fala a segunda metade do capítulo de Apocalipse 13. Eu acho que essa é uma super chave, porque quando você olha para qualquer, podemos chamar de teorias da conspiração ou pessoas que estão tentando expor se é o Fórum Econômico Mundial ou esses agentes ou todas essas organizações diferentes, eles não sabem, na verdade, a conclusão, eles, na verdade, não sabem a próxima coisa a acontecer. Eles estão, na verdade, procurando, eu diria, ou diríamos, um pouco longe demais. E faltam algumas peças no meio do quebra-cabeça que são realmente importantes, pois é isso que vai nos afetar primeiro. Pois esses globalistas, sim, é importante que entendamos. Mas se não entendermos o que leva a uma globalização de tudo, então perderemos um pedaço muito importante no meio de tudo isso. Sim, a gente pode ser enganado por essa grande mentira. E nós já viemos falando aqui a respeito desses milagres que vão acontecer. Então, as igrejas protestantes são a fonte da imagem da besta e da marca da besta. Elas também serão a fonte dos falsos milagres. Vamos ler mais um parágrafo do grande conflito. O inimigo das almas deseja impedir a obra, e antes que o tempo para tal movimento chegue, Satanás procurará impedi-lo através de uma contrafação. E é sobre isso que vamos falar hoje. Qual será a natureza dessa contrafação que Satanás vai fazer? Porque ele é mestre em fazer cópias enganosas daquilo que é real. Nós vamos dar uma boa olhada nessas coisas. Continuemos. Nessas igrejas, nas quais ele pode empreender o seu poder enganador, que são as igrejas protestantes apostatadas, ele fará entender que Deus está derramando uma bênção muito especial. Será manifestado aquilo que se pensa ser um grande interesse religioso. Mackenzie, a gente já mostrou essa citação aqui em outra hora. É a respeito dos milagres que os protestantes realizarão, que promoverá um grande interesse global pela religião. Será uma mudança dessa vibe ateísta não religiosa para um grande interesse religioso, e deve haver um condutor, um canal para que isso realmente aconteça. Exato. Nós estamos falando basicamente a respeito das contrafações satânicas, pois precisamos entender o que é uma contrafação e como distingui-la do real. E a melhor maneira de fazer isso é ler as nossas Bíblias, estudar aquilo que é real, a real segunda vinda de Cristo, contra aquilo que vamos falar hoje, esses milagres que vão falsear a segunda vinda. Então, vamos dar uma olhada em alguns exemplos do mundo real. Como Satanás cria essas contrafações? Ele cria essas contrafações porque Satanás é um estudante diligente da Bíblia. Na verdade, fora o próprio Deus e Jesus, não há ninguém que conheça melhor a Bíblia do que Satanás. Então, ele entende essa questão. Ele entendeu muito bem o que Gênesis 3:15 se tratava, quando Deus falou que haveria inimizade entre a descendência da mulher e a serpente. Vamos dar uma olhada aqui, Gênesis 3:15. Aqui é Deus se dirigindo à serpente, dizendo: "E eu colocarei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a dela. Ele pisará a sua cabeça, e você ferirá o seu calcanhar." E Isaías 7:14 diz: "Portanto, o próprio Senhor lhe dará um sinal. A virgem conceberá e dará à luz a um filho, e será chamado Emanuel." Como veremos, esse é o primeiro exemplo de contrafação de Satanás, no qual ele tenta imitar a história do nascimento virginal e da ressurreição. E isso é realmente importante porque o diabo tem uma falsificação, como dissemos muitas vezes no último podcast. Ele tem uma falsificação para tudo. E quando vemos esse nascimento virginal, essa história desse filho descendo e tudo,
Como veremos no próximo slide, existem muitos exemplos disso, de que o diabo simplesmente plagiaria e colocaria como sua própria história. Quando eu estava me tornando um pesquisador da verdade, antes de me tornar cristão, um adventista do sétimo dia, eu vi um filme chamado Zeitgeist. Esse filme é um filme bem antigo, tem mais de uma década, mas nesse documentário eles alegaram que a história de Jesus é uma cópia daquilo que ensina culturas anteriores. Eles alegam isso porque, obviamente, essas culturas teriam vindo antes de Jesus. Então, os cristãos teriam apenas copiado essas histórias. Nessas culturas antigas, nós vemos histórias de nascimentos virginais, ressurreição, nas figuras de Serimanes e Tammuz. Também vemos isso na mitologia antiga egípcia, com Ísis, Horus, Set. Também na mitologia grega, com o deus Dionísio, que teve um nascimento virginal e ressuscitou. Também no deus Krishna, que também nasceu de maneira virginal. E no hinduísmo eles têm a ressurreição e a reencarnação. Também temos o Buda, que, segundo a história, nasceu de maneira virginal. Assim como também algumas tradições budistas, como a Shan e a Zen, nas quais eles até mesmo dizem ter havido uma ressurreição. Também temos o deus Mitra, que também teria nascido de uma virgem, também no zoroatrismo. Então, todas essas culturas antigas seguem esse mesmo padrão. A princípio, pode parecer para as pessoas que a história de Jesus foi copiada dessas culturas, mas a questão é que Satanás sabia da vinda desse Messias desde lá do início, no Jardim do Éden, muito antes de todas essas culturas. Então, o que Satanás fez? Ele apenas se adiantou e criou essas contrafações para que quando o verdadeiro chegasse, ele perdesse credibilidade. E essa contrafação é muito poderosa. Lá no filme Zeitgeist, parece realmente fazer muito sentido, mas quando você analisa de verdade, você percebe que Satanás estava criando contrafações antes da vinda de Cristo. Sim, e esse é um ponto realmente importante, porque pode parecer assim, já que algumas dessas histórias aconteceram antes do fato acontecer. E mesmo quando você olha para Baal, ele tinha características muito parecidas com Deus, como dissemos. Mas o diabo estava no Jardim do Éden e ele ouviu isso em primeira mão. E mesmo antes disso, ele sabia, porque no céu eles já tinham o plano da salvação. Porque Deus sabia que o homem, infelizmente, cairia, e eles já tinham pré-pensado a história da salvação, então ele sabia disso. Então ele, ok, podemos trabalhar com isso. Sim. Nós podemos fazer nossas próprias versões disso, sem problema. O verso fala sobre o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso já mostra que o plano da salvação havia sido elaborado antes da vinda de Jesus a essa terra, antes da sua crucifixão. Então, é para isso que aquele verso está apontando. Muito bem, agora que vimos que Satanás tentou falsear essa história, vamos dar uma olhada em outros exemplos. Certo, sabendo então que a Bíblia é real, acreditando que Jesus é quem ele diz que é, Satanás ele não podia destruir o cristianismo, mesmo com o gigantesco Império Romano pagão. E aliás, o que aconteceu a esse império? Ele foi cristianizado, não é mesmo? E isso é interessante, porque a esse ponto, ele começa a perceber que ele não pode destruir o cristianismo. A verdade não pode ser tirada de cena. Ele então criou uma contrafação da Igreja de Deus, que hoje é chamada de Igreja Católica Romana. E nós vamos ler um pouco mais sobre como Satanás criou essa contrafação chamada de Igreja Católica Romana. Ela tem uma capa de cristianismo, mas na verdade não passa de paganismo antigo. Ele não impediu as pessoas de beberem água, mas envenenou a água que estavam bebendo. Exato. E é exatamente isso que tem acontecido nos últimos 2000 anos. Muito bem, vamos consultar mais uma vez o livro O Grande Conflito. E o livro Grande Conflito, só para interpor aqui, é realmente um ótimo recurso de história. Então, a história, basicamente, é desde quando Jesus voltou para o céu até quando ele voltará. É todo esse tipo de tema da grande controvérsia, e é por isso que o livro tem esse nome, e todos os pontos históricos que acontecem aí. Então, apenas como uma referência histórica, é realmente uma ótima literatura. Com certeza. E mesmo sendo literatura adventista, muitas pessoas aprenderam um monte sobre história só lendo esse livro. Aprenderam sobre a controvérsia entre Cristo e Satanás. Então, todos que têm a chance
Por favor, leiam esse livro, O Grande Conflito, porque por meio dele você vai ter a chance de aprender muita coisa sobre história, mesmo que você não seja adventista. O livro derrama muita luz sobre a história do mundo, e isso é independente de qualquer religião. Você verá que aqueles relatos vão mover o seu coração com tantos detalhes a respeito dessa controvérsia. Então vamos ler algumas coisas a respeito do passado da Igreja Católica Romana, que é a contrafação de Satanás do cristianismo. Vamos dar uma olhada. O apóstolo Paulo, em sua segunda carta aos Tessalonicenses, predisse que uma grande apostasia resultaria no estabelecimento do poder papal. Ele declarou que o dia de Cristo não deveria vir sem que antes houvesse uma grande queda e fosse revelado o homem do pecado, o filho da perdição, que se opõe e se exalta acima de tudo que é chamado Deus e é adorado, de forma que ele, como Deus, se senta no templo de Deus, mostrando-se ser Deus. Bem, a história mostra que só existe uma pessoa na Terra que se encaixa perfeitamente a essas características. Quem seria ele? O papado. E vejam, não é o Mackenzie dizendo isso. Ninguém mais se senta no templo de Deus como sendo Deus e sendo adorado como Deus. Isso é algo que somente o papado faz. De maneira quase imperceptível, os costumes do paganismo acharam caminho dentro da igreja cristã. Ela trocou a humilde simplicidade de Cristo e seus apóstolos pela pompa e orgulho dos sacerdotes e governantes pagãos. Os sacerdotes de hoje na Igreja Católica estão cheios de pompa e orgulho? Ou será que são simples e humildes servos de Cristo? Bem, definitivamente não é a humildade quando você olha para as estruturas. Pois é, sem mencionar o grande número de processos contra os sacerdotes por causa de corrupção e escândalos. E não sou eu dizendo isso, existem jornalistas que escreveram a respeito da corrupção e intrigas de poder dentro dessa instituição, que definitivamente não é um reflexo da instituição criada por Cristo. E, no lugar das exigências de Deus, a Igreja adotou teorias e tradições humanas. Apesar de o paganismo ter aparentemente desaparecido, ele na verdade tornou-se o vencedor. Suas doutrinas, cerimônias, superstições foram incorporadas na fé e na adoração dos professos seguidores de Cristo. E isso é pura história. Continuando, o gigantesco sistema de falsa religião é obra-prima do poder de Satanás, o monumento de seu esforço para se colocar no trono da governança da terra, de acordo com a sua vontade. Uma das principais doutrinas do romanismo é a de que o Papa é a cabeça visível da Igreja Universal de Cristo. Ele se coloca como o Senhor Deus, o Papa, e assume infalibilidade e exige que todos os homens prestem honras a ele. Mas Deus, em sua palavra, nunca deu o menor sinal de que ele apontara algum homem para ser o cabeça da igreja. A doutrina da supremacia papal é completamente oposta aos ensinamentos das Escrituras. O Papa não tem poder sobre a Igreja de Cristo, a não ser por meio da usurpação. Estas são declarações poderosas, mas elas são absolutamente históricas, sem mencionar que são bíblicas também. Não há apoio no texto bíblico para que nenhum homem seja o cabeça da Igreja de Deus aqui na Terra. Então, veja, este livro nos está dando vislumbres sobre como essa contrafação atua para que Satanás seja o governante e não Deus. E já falamos sobre isso muitas vezes antes, meio que apontando para isso. Mas estamos tentando enfatizar isso, porque quando olhamos para alguns dos detalhes aqui, é isso que vai realmente acontecer nesse período de transição. Desde agora até toda a coisa globalista que vai nos afetar o mundo inteiro. Então, quando olhamos para isso, Satanás tem, como diz aqui, que o gigantesco sistema de religião falsa é uma obra-prima do poder de Satanás. Então, é ele quem está orquestrando tudo isso, e ele sabe que, ok, vamos forçar um pouco aqui e um pouco aqui, e como se tivéssemos uma foto da Revolução Francesa na parede, e essa foi uma manobra de Satanás também, porque se ele conseguir fazer você ir até o outro lado, e as pessoas começarem a dizer, precisamos da religião de volta, precisamos que Deus volte de alguma forma, porque isso está um caos. E então você vai para o outro lado. E agora ele mas eu preciso da minha versão do braço direito para pegar as pessoas, e então podemos empurrá-los para o outro lado e continuar indo mais e mais longe, até que sejam canalizados diretamente para o sistema. Agora, fazendo um círculo completo, porque
O ponto sobre o qual falaremos hoje são as diferentes maneiras pelas quais os milagres vão acontecer e como isso vai, na verdade, deixar tudo pronto para a marca da besta. Agora, ao lermos, essa é uma falsificação de Jesus. Então ele teve um nascimento virginal falsificado, falsificação da igreja, falsificação de todas essas coisas. Agora, quando pensamos em milagres, como pensamos que ele vai fazer isso? Vai ser algo aleatório ou vai ser uma falsificação novamente? Sim, daquilo que Jesus e os apóstolos fizeram no passado. Nos outros episódios, nós mostramos que esses falsos reavivamentos do Espírito Santo serão regados por milagres, procurando contrafalsear o dia de Pentecoste, no qual o Espírito Santo verdadeiro desceu e deu o dom de língua aos discípulos. Basicamente, Satanás quer fazer uma cópia mal feita da coisa verdadeira. E isso inclui a chuva serôdia, que você acha lá em Zacarias 10, 1 e Joel 2, 23. Estas são referências do Espírito Santo sendo derramado sobre o povo de Deus aqui na Terra. E Satanás quer criar uma contrafação disso. Como vimos, ele cria essas contrafações antes que as verdadeiras surjam, para que haja um conflito entre as duas. Sendo assim, como podemos discernir entre o verdadeiro e o falso? Como você disse, há uma chuva serôdia real sendo derramada, há uma colheita real, uma colheita de uma grande multidão. E então o diabo tem que jogar sua falsificação lá primeiro para tentar fazer as pessoas tropeçarem no caminho. Então você tem que saber como será a situação real ou você será totalmente varrido por este gigantesco sistema de falsa religião, porque você não conhece o período real. Exatamente. Então, a melhor coisa que podemos fazer agora é tentar descobrir como serão essas contrafações, como elas se parecerão quando vierem. E para isso, precisamos ver como Jesus atuou quando esteve aqui na Terra. Existem basicamente duas grandes categorias de milagres que foram a base do ministério de Jesus. Existem outras, mas as duas principais são mais facilmente reconhecíveis. Essas categorias são os milagres de cura e os milagres de ressuscitação dos mortos. Há 3 situações no Novo Testamento onde Jesus ressuscitou as pessoas dos mortos. Os próprios apóstolos também tiveram eventos como esse. Paulo e Pedro trouxeram pessoas de volta à vida. Então, por meio desses exemplos, podemos começar a discernir como será esse falso engano. Como vimos, primeiro ele cria um falso nascimento virginal, depois a falsa ressurreição, uma falsa igreja, depois um falso Espírito Santo e, finalmente, uma falsa segunda vinda. Então, é para isso que vamos olhar agora. Nós, mais uma vez, vamos dar uma olhada em citações do livro O Grande Conflito para podermos compreender, como temos visto nas Escrituras, como será a abrangência dessa falsa segunda vinda. Bem, quando lemos em Apocalipse 13, diz que a segunda besta da qual falamos, que é a América, e que também é conhecida como protestantismo apóstata, ela vai forçar a imagem da besta através de práticas de milagres. Portanto, até agora, quando vemos muitos curandeiros, na melhor das hipóteses, não estará sendo... Não é algo que os jornais vão mostrar e todo mundo vai ficar, uau, isso agora é legítimo. Isso é real. Na verdade, nós não podemos negar isso. É tipo, meus joelhos estavam muito mal, mas agora estão melhores. Não são coisas como... Não são grandes coisas. Ou ressuscitar alguém dos mortos. Esses grandes shows que ninguém vai suportar, a menos que eles saibam a realidade de que esses são falsos milagres, pois não estão vindo do poder de Deus, mas do poder de Satanás, infelizmente. E então... No final, como você disse, Satanás então virá e ele será o grande operador de milagres. Sim, e é sobre isso que vamos falar agora. Como o clímax do grande engano, o próprio Satanás irá personificar Cristo. A igreja tem há muito tempo olhado para a segunda vinda do Salvador como a consumação de suas esperanças. O grande enganador fará parecer com que Cristo está em diferentes partes da terra. Satanás se manifestará como um ser majestoso, cheio de glória e brilho. Lembrando a descrição do Filho de Deus dada por João em Apocalipse 1, versos 13 a 15.
Nós esperamos que as pessoas abram suas Bíblias e vejam esses versos, porque os detalhes são muito importantes. A glória dele ultrapassa qualquer coisa que os olhos mortais já tenham contemplado. O grito de triunfo ecoa pelo ar. Cristo voltou! Cristo voltou! As pessoas se prostram em adoração diante dele, enquanto ele coloca suas mãos sobre elas pronunciando uma bênção. Assim como Cristo abençoou seus discípulos quando esteve sobre a terra. Veja só, ele está criando uma contrafação que parece com aquilo que Jesus fez quando esteve aqui. E isso é muito assustador, mesmo, pois ele vai vir e se manifestar com esse ser de brilho. E a Bíblia diz que Satanás vem como um anjo de luz, não de trevas. Então ele coloca essa vestimenta que parece que Cristo está voltando. O problema é, quando olhamos para a definição, quando na verdade Cristo está voltando, é um pouco diferente. E ele está, na verdade, imitando a maneira como foi a sua primeira vinda. E é isso que as pessoas têm em mente. Eles não têm essa... Na verdade, os judeus mudaram. Eles estavam procurando o grande libertador e grande rei. Um rei conquistador? Na primeira vez. E agora, na segunda vez, vamos misturar tudo novamente. Agora estamos procurando por um Jesus humilde, amigável, que vai curar os enfermos e conversar com as crianças. E não, ele está vindo como Miguel, o arcanjo, o guerreiro, para recuperar seu planeta. Então, vamos continuar a citação aqui. Diz assim: conforme Cristo abençoou seus discípulos quando esteve sobre a terra, sua voz é mansa e macia, cheia de melodia. Em tons compassivos e gentis, ele apresenta algumas das mesmas graciosas e celestiais verdades que o Salvador pronunciou. Ele cura as doenças do povo e então, em seu suposto caráter de Cristo, clama ter mudado o sábado para o domingo e ordena que todos honrem o dia que ele abençoou. A gente ainda vai falar muito sobre isso, porque eu sei que tem gente aí reclamando que já estamos falando sobre o sábado de novo. Esse aí é um ponto bem sensível. Pois é. Mas a gente pede que as pessoas continuem nos ouvindo. Estamos todos aprendendo e crescendo aqui. Queremos ouvir as perspectivas diferentes das pessoas e saber por que elas acreditam no que acreditam. O nosso objetivo é ver o que a palavra de Deus tem a dizer a esse respeito. Mesmo que você não concorde, espere até o fim. Ouça-nos. Pelo menos você entenderá o argumento completo e então poderá tomar sua própria decisão. E nós faremos todo um episódio a respeito dessa questão entre o sábado e o domingo. Porque eu creio que as pessoas verão a posição de Deus nessa coisa toda. Eles verão que é uma coisa muito clara. Verão por que Satanás coloca tanta ênfase nisso. Continuando, ele declara que aqueles que insistem em guardar o sétimo dia como santo, em obediência ao mandamento escrito pelo próprio dedo de Deus, estão blasfemando o seu nome ao se recusarem a dar ouvidos aos seus anjos que ele enviou com luz e verdade. Este é o engano mais forte e quase irresistível. Então existe um engano que, segundo a Bíblia, se fosse possível, enganaria até mesmo os eleitos. E aqui estamos começando a ver a conexão entre... Você consegue imaginar um mundo despreparado para algo como isso? Apesar desse evento não ser a verdadeira volta de Cristo, será algo tão impressionante como a verdadeira vinda? Será uma coisa intensa que qualquer pessoa aqui na Terra jamais testemunhou. Esse mundo cheio de secularismo, agnosticismo e ateísmo, e de também cristãos nominais, muçulmanos nominais e judeus, serão todos comovidos por isso aí. E, na verdade, como não ser? Porque todos veremos esse ser sobrenatural, rodeado de seres sobrenaturais, dizendo, eu sou o Cristo. Estamos aqui para curar as doenças do povo. Imitando perfeitamente Jesus quando veio pela primeira vez. E nós estamos começando a ver que o mundo não está pronto para fazer um discernimento correto das coisas quando isso acontecer. Continuando. Através do Espiritismo, Satanás aparecerá como benfeitor da raça humana, curando as doenças do povo e professando apresentar um novo e mais exaltado sistema de fé religiosa. Mas, ao mesmo tempo, ele opera a obra do destruidor. Suas tentações levarão multidões à ruína. Quando Adão e Eva estavam no jardim do Éden, Eva pensou que se comesse daquela árvore, ela seria exaltada? Teria mais conhecimento que o próprio Deus? Isso mesmo ela tendo um relacionamento íntimo com Deus. E foi a serpente que apresentou essa falsa ideia a ela.
E a Bíblia diz que aquilo que foi feito no passado será feito novamente no futuro. É por isso que precisamos estudar a história, porque ela segue um padrão, ela se repete através do tempo. Sim. Há muitas coisas que, conforme vamos tratando do assunto e ponto a ponto as pessoas vão tendo em mente, porque quando elas virem essas coisas começando a acontecer, poderão verificar que pode ser especulativo agora, pode ser tipo, uau, não é possível que isso esteja acontecendo, mas quando você começar a ver essas coisas acontecendo de verdade, acorde e veja que isso foi predito nas Escrituras antes, que a segunda besta faria essas coisas, prestaria homenagem à primeira besta, então isso daria origem à primeira besta novamente, nesta nova ordem mundial que está chegando, e acontecerá lentamente, pouco a pouco, quando eles começarem a curar os enfermos e começarem a fazer esses milagres. Então, temos uma citação aqui do grande conflito, e diz que ele, Satanás, tem poder para trazer diante dos homens a aparição de seus amigos que partiram. E se isso não faz com que as pessoas caiam e adorem, isso vai ser o máximo, porque se eles virem seus familiares que eles perderam, talvez tenham morrido em um acidente trágico, e essa pessoa, que na verdade é Satanás, parece, e vamos dizer parece porque na verdade ele não os ressuscita dos mortos, ele usa aqueles espíritos mencionados em Apocalipse 16, que diz que existem espíritos como sapos, que são demônios, que estão agindo com milagres, e vão se disfarçar de amigos que partiram. E querem dizer ao membro da família coisas tipo, oh, eu estive no céu olhando por você, ou qualquer que seja a história que eles vão contar, você precisa adorar no domingo. E é isso que esses amigos que já partiram vão dizer. Eu falei com Deus, eu estive com Deus. Você precisa honrar o dia do Senhor ou o domingo. E aí, continua aqui. A falsificação é perfeita, e eu concordo totalmente. O olhar do parente, as palavras, o tom são reproduzidas com maravilhosa distinção. Muitos serão confrontados por espíritos de demônios personificando parentes ou amigos amados e declarando as mais perigosas heresias. Essas visitações apelarão para nossa mais terna simpatia e farão milagres para sustentar suas pretensões. Nesse ponto, o que nós estamos vendo é, ok, as igrejas protestantes vão começar a mostrar milagres de cura. E depois, vejamos talvez até mesmo ressuscitações, ou pelo menos o que parece ser uma ressuscitação. Ela pode não ser real, mas Satanás vai parecer que é real. Ele fará com que, aparentemente, um monte de pessoas mortas tenham voltado à vida. Pessoas que você ama, seus parentes, seus amigos. Isso é muito poderoso. Como vencer esse engano? Vamos ler mais um pouco. Os entes queridos aparecerão em vestes de luz. Você consegue imaginar isso, Mackenzie? É um engano poderosíssimo. De aparência tão próxima como quando estavam aqui na Terra. Eles ensinarão e conversarão com as pessoas. E muitos serão enganados por essa exibição maravilhosa do poder de Satanás. A única segurança para o povo de Deus está através do estudo de suas Bíblias e por serem inteligentes a respeito das razões de sua fé com relação ao sono dos mortos. E esse é um ponto muito importante. Sim, é muito importante. Teremos que fazer todo um episódio falando sobre esse tema. O que acontece com os mortos? Para onde eles vão? Onde estão agora? Falar sobre isso é importante porque a maioria do mundo cristão, a maioria das religiões do mundo, defendem uma posição de que os espíritos estão flutuando por aí porque são imortais. Para eles, o espírito fica flutuando pela eternidade, basicamente. Mas a Bíblia não ensina isso. E eu sei que muita gente aí não concorda. Continuando. A doutrina da consciência do homem na morte, especialmente a crença de que os espíritos dos mortos voltam para ministrar aos vivos, tem preparado o caminho para o espiritismo moderno. E é com isso que vamos ter que lidar. Se as pessoas não têm conhecimento sobre o verdadeiro estado dos mortos, como é que elas não vão acreditar nesses milagres impressionantes, na obra-prima de Satanás?
Esses falsos entes queridos parecerão muito reais. Eles terão a mesma voz, as mesmas memórias, os mesmos trejeitos, e junto a tudo isso haverá um pequeno grupo de pessoas que ousarão dizer: gente, isso não é real. Desculpe dizer, mas estes seres curando as pessoas são, na verdade, demônios. Eles estão personificando seus entes queridos. Mackenzie, você consegue imaginar a reação do mundo em relação a essas pessoas? Bem, eu acho que eles já estão sendo pré-condicionados agora, porque, tudo bem, aqui está o problema. Se, digamos, 50 anos atrás, essas coisas acontecessem, eu acho que as pessoas ficariam realmente assustadas ou aterrorizadas. Se os mortos começassem a voltar e coisas assim, eles pensariam que são fantasmas ou isso é atividade demoníaca ou algo assim. Mas, uma vez que fomos programados com os filmes e coisas tipo almas que estão vindo e você realmente pode falar com os mortos e todos os filmes de bruxas e até mesmo alguns filmes de super-heróis onde você vê essas coisas acontecendo. Além disso, temos agora com a inteligência artificial todas essas representações de pessoas onde você pode copiar a voz, o olhar de alguém, pode fazer todas essas coisas. E isso está indo tão longe que até mesmo as pessoas que trabalham em softwares estão começando a acreditar que essas IAs têm consciência. Então, se você vai acreditar que um computador que está apenas trocando mensagens de texto com você é senciente, será muito mais fácil para as pessoas acreditarem que uma entidade física que está aqui, que se parece com carne e osso, soa, age, fala e se move e anda como se fosse um membro da família, não é um membro da família e é senciente, será uma venda difícil. Sim, será uma coisa impressionante, pois, como lemos naquela citação, a única maneira de saber a diferença é se você tem intimidade com a Bíblia, é estarmos familiarizados com as suas verdades, porque não poderemos confiar no nosso coração, ouvidos, olhos, sentidos. A única coisa na qual poderemos confiar é a palavra de Deus, porque ela não muda, ela não se desvia para nenhuma direção. Podemos fundamentar nossa crença naquilo que ela diz, na palavra de Deus. E toda essa questão da imortalidade da alma, que na verdade remonta às religiões pagãs, mas também nos tempos modernos, começou nos anos 1800. Agora, todo mundo deveria pesquisar isso, você pode pesquisar. Havia duas irmãs em uma casa e elas começaram a ouvir barulhos tipo batidas. Basta procurar por irmãs, barulhos, o nascimento do espiritualismo moderno. Você encontrará essas irmãs. Eu não consigo lembrar o nome delas agora. E é daí que vem esse pensamento moderno de imortalidade da alma, porque eles diziam que eram ancestrais mortos, pessoas mortas, que estão voltando e, assombrando esta casa. Então é daí que as casas mal-assombradas nasceram. E, para enfatizar isso, temos uma citação que queremos ler aqui, do Grande Conflito. Na verdade, mudamos alguns livros, então se você verificar as referências, você verá que alguns são de um livro chamado Confronto. E vamos mudar as referências, então se você não pegar a referência a tempo, é só olhar nos slides de novo. E aqui diz: a doutrina da imortalidade natural, emprestada inicialmente da filosofia pagã, e, na escuridão da grande apostasia incorporada à fé cristã, suplantou a verdade tão claramente ensinada nas Escrituras que os mortos não sabem nada, está em Eclesiastes 9, verso 5. Multidões passaram a acreditar que é o espírito dos mortos, que são os espíritos ministradores enviados para ministrar para aqueles que serão herdeiros da salvação. Portanto, isso é assustador. Pois é, eles vão distorcer as escrituras para fazer as pessoas acreditarem que eles são espíritos ministradores, mas Eclesiastes 9:5 é claro a respeito da situação dos mortos. Tem várias citações na Bíblia que deixam claro que os mortos estão dormindo, eles não estão conscientes. O próprio Jesus, após dizer que Lázaro estava dormindo, em seguida disse que ele estava morto.
É por isso que até existe o termo descanse em paz. Os mortos estarão descansando até a segunda vinda. Como eu disse, a gente vai fazer um episódio só sobre isso, então eu só estou pincelando algumas coisas. Mas o que eu quero salientar agora é que os mortos não sabem de nada, eles estão dormindo. Agora, nessas sessões espíritas, as pessoas de fato interagem com o espírito. Alguns céticos dizem que tudo aquilo é enganação, são mecanismos, é uma ilusão. Mas a verdade é que essas manifestações realmente acontecem. Isso é uma amostra do que vai acontecer em larga escala no futuro. Mas devemos estar atentos porque a Bíblia diz que se eles não falam de acordo com a lei e o testemunho é porque não há luz neles. Sim, são entidades reais. Não são seus entes queridos mortos, mas são espíritos reais, anjos caídos reais, que é o que eles são realmente. São anjos caídos que estão deturpando. E você pode olhar quando Saulo, no Antigo Testamento, ele foi a uma bruxa e ele queria falar com o profeta Samuel. E um demônio veio e se fez parecer com o profeta Samuel. E isso foi considerado no Antigo Testamento como uma abominação. E então teremos a mesma coisa acontecendo hoje, onde estamos vendo essas coisas acontecer. E as pessoas precisam perceber, não, os mortos estão dormindo até que Jesus venha para ressuscitá-los dentre os mortos, ou qual é o propósito de ressuscitá-los? Se eles já estão no céu, não há propósito para isso. Pois é, para que ressurreição se todo mundo já está no céu? Será tipo, ok, eu sei que você está se divertindo muito aí em cima, eu vou mandá-lo de volta para a terra. Então você volta de novo. Não é o caso. O próprio Jesus disse que iria para lá preparar um lugar para nós. Então, por que ele voltaria se todos já estão lá? Eu sei que essa é uma doutrina difícil das pessoas aceitarem, mas é o que está escrito. A gente tem que aceitar o que está na palavra de Deus. E esse exemplo de Saul e Samuel é importante porque é o mesmo tipo de coisa que vai acontecer no futuro. São espíritos iguaizinhos às pessoas reais. Muito bem, vamos continuar. Este é um canal considerado como sagrado, por meio do qual Satanás opera os seus propósitos. Ela está se referindo à comunicação com os mortos, que na verdade são anjos caídos. E veja, a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele voltará com os seus anjos. E quando o falso Cristo aparecer, ele também virá com seus falsos anjos. Continuando, os falsos anjos fazem parecer que trazem mensagens do mundo espiritual. Enquanto realizam essa suposta comunicação entre os vivos e os mortos, o príncipe das trevas exerce sua influência sobre as mentes. E não poderia ser diferente, porque afinal, esses espíritos são realmente convincentes. Imagine um ente querido aparecendo na sua frente, brilhando, translúcido, com a mesma voz, mesmos trejeitos. Você provavelmente pensaria que aquele é realmente o seu ente querido. Além disso, nenhum cristão chegou com sua Bíblia para mim mostrando um espírito falando comigo. Então, deve ser verdade. De novo, as pessoas acreditam em seus sentidos, mas devem acreditar na palavra de Deus. Vamos continuar lendo. Anjos maus, vindo na forma de homens, falarão com aqueles que conhecem a verdade. Eles vão distorcer e desconstruir as declarações das mensagens de Deus. Esses espíritos vão tentar enganar o povo que conhece a verdade. É por isso que é tão importante nos apegarmos à palavra de Deus. Vamos para o segundo parágrafo. Os apóstolos, personificados por esses espíritos mentirosos, irão contradizer aquilo que escreveram nas Santas Escrituras quando estiveram na Terra. Eu sei que é difícil de acreditar, mas eu não acho que será apenas Satanás aparecendo como Cristo aqui na Terra, mas os seus anjos caídos irão personificar até mesmo os apóstolos. Isso é muito louco. Você imagina isso? O mundo inteiro vai ficar impressionado. Agora sim começa a fazer sentido como que as pessoas vão aceitar que a igreja se una ao governo americano. Quando milagres como esse começarem a acontecer, você acha que vai ser muito improvável que a igreja se una ao Estado? Afinal, Jesus supostamente acabou de voltar, ele e os seus apóstolos. Quem é que precisa de constituição? Não precisa mais disso. Agora queremos uma teocracia. E faz sentido que todas as pessoas pulem nesse barco. Hoje em dia é difícil fazer com que todos concordem com a mesma coisa. Sim. Isso não aconteceu nem mesmo durante a pandemia. Ninguém conseguiu fazer com que todos acreditassem na mesma coisa. Mas diz aqui que nesse período haverá um pequeno grupo de pessoas, o remanescente. É um povo que vai ir contra a maré. O mundo inteiro vai se unir nesse último movimento cristão, mas haverá um pequeno grupo que seguiu pelo caminho estreito. Isso é um indicador para nós. Quando um reavivamento é adotado por todo mundo, provavelmente não é a coisa verdadeira.
Não faz sentido, porque a maioria não aceita a verdade. E isso é quase como um senso comum. Tipo quando todo mundo fala sobre, tá todo mundo aderindo à onda, entende? E precisamos não aderir à onda quando tudo começar, porque se os apóstolos começarem a voltar, você tem Pedro, você tem João, você tem Mateus, você tem todos eles aí. E eles estão dizendo, eu estava com Jesus. Como foi aqui? Sim. E, sabe, depois que ele ressuscitou dos mortos, se vocês não sabem, Jesus, na verdade, ficou na terra por um bom tempo depois que ele ressuscitou. Sim. Com os apóstolos, antes de ele realmente ir para o céu. Ele não ressuscitou e no dia seguinte ele se foi. E eles provavelmente vão voltar e dizer, depois que Jesus ressuscitou, ele disse em homenagem à minha ressurreição, que foi por você, você tem que adorar no domingo. Ou dar ideias desse tipo. E eles vão às diferentes igrejas, diferentes reavivamentos, esses lugares. Eles vão curar pessoas, porque sabemos que os apóstolos curaram pessoas no Novo Testamento. Isso foi dado a eles, porque Jesus disse a eles, eu tenho feito milagres, mas vocês farão milagres ainda maiores. E sabemos que alguns deles, mesmo no Antigo Testamento, temos milagres de pessoas ressuscitando dos mortos. Mas há uma distinção entre o que aconteceu no Antigo, no Novo Testamento e o que vai acontecer no final. Porque Jesus disse, essa é uma geração adúltera que procura por milagres. Então temos que ter muito cuidado e temos que estar alinhados com a verdade, não com a emoção, sensacionalismo, o que estamos sentindo em nossos 5 sentidos. Nós vemos isso acontecendo, mas o importante é a lei e ao testemunho. Se não falarem de acordo com isso, é dito, tipo, em Apocalipse 14, nos capítulos 12, 14 e capítulo 19, diz que o povo, no final, tem 2 coisas. Eles guardam os mandamentos de Deus e o testemunho do Espírito de profecia e a fé de Jesus. Portanto, se esses apóstolos estão voltando e estão dizendo para mudar os mandamentos e que devemos honrar essas coisas diferentes e honrar um dia diferente, ao invés do mandamento, então precisamos desconfiar. Porque essas pessoas que estão voltando, e vamos ver isso, está em Apocalipse 12, verso 9, lá diz, e o dragão foi expulso, aquela velha serpente chamada o Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra e seus anjos foram expulsos com ele. Essa é meio que a razão pela qual queremos incluir isso, porque as pessoas vão dizer, de onde você está tirando isso? Bem, sabemos que a Bíblia nos mostra que Satanás não foi enviado para um submundo no universo, mas para a Terra. E diz ali que ele não está sozinho, ele foi lançado na Terra. Isso é muito claro. E que os anjos dele foram lançados com ele. Será mesmo que Satanás faria tudo isso sozinho? Não, ele tem uma legião de anjos maus o ajudando. Ele tem uma hoste, ele vai preencher, eles terão grandes grupos de pessoas. Isso vai ser brilhante, deslumbrante, convincente e lindo. Não vai ser como tem sido, onde você tem alguns desses falsos cristos que aparecem e é só um cara. Não há nada tão espetacular. Sabe, eles conseguiram muitos seguidores, milhares de seguidores. Mas depois eles se foram, morreram, nada acontece. O movimento se dilui. Nunca viram uma coisa global que, segundo a Bíblia, vai criar um sistema único mundial? Isso começa a fazer sentido, pois quando Satanás vier junto com seus anjos, personificando os apóstolos, aparentemente ressuscitando os mortos, e todos dizendo a mesma coisa. Mas é como você disse, a palavra de Deus não muda, Jesus não muda. O fato destes seres contradizerem aquilo que está escrito na Bíblia é o perfeito indicador que mostra que eles não vêm de Deus. Esses espíritos jamais falarão de acordo com a lei e o testemunho. Eles podem fazer milagres, mas eles nunca exaltarão a lei de Deus. Eles são iníquos. Essa palavra significa sem lei, sem justiça. É por isso que o anticristo é chamado de o iníquo, o homem sem lei.
Então, se eles fazem parte do reino de Satanás, eles nunca exaltariam a lei de Deus, porque Satanás odeia essa lei. Ele se acha um ser perfeito, ele quer liberdade, não quer seguir regra nenhuma. Esse é o fundamento do satanismo. Eles dizem que não querem leis porque elas são arbitrárias. Eles são suficientemente inteligentes para viver sem ela. Acontece que a lei de Deus é a descrição de seu caráter. O universo precisa dessa lei. Deus não nos ordena as coisas porque, vocês têm que fazer e pronto, mas porque a gente precisa dessas leis. Se queremos mesmo que o universo exista em paz e harmonia, é necessário que as criaturas sigam uma norma. Eu realmente não consigo conceber a ideia de que alguém deseje viver a eternidade num lugar cheio de destruição, morte e violência. E doenças, corrupção, todos esses tipos de males que, como sabemos, surgem por causa da quebra da lei de Deus. A Bíblia diz que nós não somos deste mundo. Se somos de Cristo, não somos deste mundo. Onde é o nosso lar? Não é nesta terra. Sim, nós somos como forasteiros nesse mundo. Exatamente. O que vai acontecer com essa terra quando Deus tomar o controle dela novamente? Ele tem que acabar com o pecado. Sim. E então este lugar será limpo. Será totalmente reformado. Não vai haver, Sabe, vamos apenas fazer um pequeno ajuste aqui, aqui e aqui. Se nós temos um Cristo voltando e eles estão nos aconselhando a consertar este planeta, temos um problema bem aí, não é Cristo? Porque Cristo diz, não, eu estou voltando e eu vou tirar você do mundo. Vamos fazer algum trabalho e então vamos voltar e vamos limpar a casa. Porque Jesus disse, não se põe vinho novo em odre velho. Como é que ele vai colocar vinho novo, que seremos nós, porque ele vai refazer nossos corpos? Seremos imortais, vamos comer da árvore da vida novamente. E então ele vai nos colocar numa terra cheia de vírus perverso, mortal, miséria, bactérias, imundícias, que é dizimada por todas as coisas más que as pessoas fizeram? Eu acho que não. Pois é. E no episódio que tratará do sábado e do domingo, nós vamos falar sobre isso. As pessoas agora podem estar se perguntando, existem versos na Bíblia que apoiam isso? Essa ideia de que o mundo basicamente estará fervilhando de demônios? Vamos ler mais algumas citações. Este daqui é do livro Conselhos para a Igreja. Satanás, rodeado por anjos maus, clamando ser Deus, operará milagres de todos os tipos, para enganar, se possível, até os eleitos. Agora vemos a magnitude dos milagres que vão acontecer. Não é de se admirar que, se possível, até mesmo os eleitos seriam enganados. Mas veja, esse grupo não é eleito, como, por exemplo, lá no documentário da Netflix, o The Family, ou no estilo do The Chosen. A única exigência para se fazer parte desse grupo de eleitos é crer em Deus e fazer o que ele diz em sua palavra. Veja, o próprio Abraão foi justificado porque acreditava em Deus. Então, é a respeito de ler a palavra e estar em harmonia com ela. Isso te torna um eleito. Não é como alguns dizem que, por exemplo, Davi foi escolhido por Deus e isso lhe dava permissão para matar seu amigo e adulterar. E tá tudo bem? Pois é, porque afinal ele era escolhido, não é? Mas não, ele se arrependeu do que fez. Ele confessou. E Deus, em sua misericórdia, deu perdão a ele. Mas houve a consequência dos fatos. Davi teve que lidar com situações difíceis. Ainda assim, houve a conversão real do coração dele. E os eleitos de Deus passaram pela mesma experiência. Eles leram a Bíblia, souberam a vontade de Deus e a fizeram parte de suas vidas. Como nos alinharmos com Deus? Precisamos nos alinhar com seu caráter, que é o fruto do Espírito. E o fruto representa as obras. Então são as coisas que fazemos. Não fazemos para sermos salvos. Mas porque as fazemos mostra que estamos tentando ter o caráter dele. Estamos pedindo a ele, Senhor, encha-me, faça-me ter os frutos do Espírito. Porque devemos ser enxertados na videira. João, eu creio que capítulo 15 fala sobre isso. E para nos alinharmos com Deus, temos que nos alinhar com seus mandamentos, porque seus mandamentos são a verdade. Ele é a verdade, ele é o Deus dos mandamentos e diz que, como dissemos, se você me ama, guarde meus mandamentos.
E a gente vai falar muito sobre isso no próximo episódio. Mas eu queria que as pessoas lembrassem de Apocalipse 12:17. Veja, não são adventistas falando isso, mas é a própria Bíblia. Se você quer fazer parte do remanescente, do último grupo do povo de Deus na Terra, você tem que guardar os mandamentos e ter a fé de Jesus. Isso faz parte das condições. A gente vê isso vez após vez na Bíblia. Mas tudo bem, então você está dizendo que todos esses mortos vão voltar, mas eles não são realmente as pessoas mortas, são apenas demônios. Tá, mas onde na Bíblia diz que o mundo no tempo do fim fervilharia de demônios? Vamos dar uma olhada em Apocalipse 18? Então, Apocalipse capítulo 18, verso 2 diz: E ele clamou fortemente com uma forte voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e aqui está a sacada. E tornou-se a habitação de demônios e o domínio de todo espírito imundo e uma gaiola de todo pássaro imundo e odioso. A gente começou esse episódio com aquele verso falando da prostituta mãe, que se chama Babilônia. E aqui diz que esse sistema da Babilônia é a habitação de todos esses demônios, de todos os tipos, é o ninho de toda ave imunda. Essa é a descrição da situação do mundo no fim. Ele estará literalmente fervilhando de demônios. E é nesse contexto que aparecerá esse pequeno grupo de pessoas dizendo: gente, isso tudo aí não é verdade. E Deus vai dar poder à mensagem dessas pessoas, e é aí que vai cair a chuva serôdia. As pessoas vão começar a ver a diferença, porque inicialmente elas vão ser tomadas por todas essas atividades, essa pompa, circunstância, mas aí vão começar a considerar o que esse pequeno grupo está dizendo. E por que é um grupo pequeno que será odiado pelo mundo quando essas coisas acontecerem? Porque, afinal, a mensagem desse grupo será contrária ao que as pessoas estão vendo. Como eles ousam dizer que esses espíritos não são os nossos entes queridos? Você consegue imaginar o ódio do mundo contra esse grupo? Mas a Bíblia diz, ali em Apocalipse 18, que o mundo nesse período estará fervilhando de demônios. É o que a Bíblia diz. E se eu pudesse divagar um pouco, não vamos falar sobre isso hoje. Mas diz que será preenchido com todo o espírito imundo e a gaiola de todo pássaro imundo e odioso. Por que isso é importante? Quando formos e olharmos para o que Jesus disse a respeito, ele disse isso leva a duas teorias diferentes que serão dois num campo, um será tomado e o outro deixado. Haverá duas mulheres moendo, uma é tomada e a outra é deixada. A maioria das pessoas pensa que aí será levada para o céu. Mas continuando a leitura, dá uma compreensão diferente. Diz que aqueles que são levados, e os seus discípulos disseram: Senhor, para onde foram levados? E ele disse: onde os corpos estão, ali as águias estão reunidas. É para onde são levadas? Então, essa coisa que está falando bem aqui, que esses pássaros imundos e odiosos, essas águias, e na verdade a palavra águia não significa apenas a águia que pensamos, uma águia majestosa. Isso é como um tipo de abutre. É um predador que se alimenta de carcaças. Então, os que são levados, na verdade, não querem ser levados. Eles querem fazer parte dos deixados, porque os levados são levados em julgamento e trazidos para este lugar, que é este mundo cheio de demônios. Que é uma forma totalmente diferente de olhar para isso do que a maioria das pessoas pensa. Quando, eu quero ser levado, é de onde vem o arrebatamento secreto, onde haverá dois e um será levado, mas temos que lembrar que é uma parábola. Então não podemos entender literalmente que haverá duas pessoas e uma vai desaparecer. Porque então ele faz referência a isso mais tarde. E eu gosto de como a Bíblia está sempre se referindo a si mesma. E se as pessoas realmente olharem, terão o entendimento completo de, ao invés de tirar uma coisa do contexto, verão, Apocalipse 18 diz a mesma coisa, ou Mateus diz a mesma coisa. Para ver se realmente há consistência. E é por isso que temos que deixar que a Bíblia se interprete. Muito bem, vamos caminhar para o final com mais alguns textos. Vamos começar com mais uma citação do Grande Conflito. O poder operador de milagres manifestados através do Espiritismo exercerá sua influência contra aqueles que escolheram obedecer os homens ao invés de Deus.
A comunicação com os espíritos declarará que Deus os enviou para convencer os rejeitadores do domingo a respeito de seu erro, afirmando que as leis da terra deveriam ser obedecidas como a lei de Deus. Nós falaremos mais a respeito disso no próximo episódio. Continuando, eles lamentarão a grande perversidade no mundo e corroborarão o testemunho dos líderes religiosos, dizendo que o estado degradado da moralidade é causada pela profanação do domingo. Grande será a indignação levantada contra aqueles que se recusam a aceitar o testemunho deles. Eles serão vão ficar com raiva, vão ficar chateados, porque vai ser aquela extrema desilusão. Sim, sim. E, se possível, enganaria até mesmo os eleitos. Muito bem, vamos ler a parte destacada. O grande enganador irá persuadir os homens, fazendo-os crer que aqueles que servem a Deus estão causando esses males. A classe que tem provocado o desagrado do céu responsabilizará os seus problemas sobre aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus como uma perpétua reprovação de suas transgressões. Será declarado que os homens ofendem a Deus ao violarem o domingo, e que esta é a razão das calamidades, e que estas não cessarão até que a observância do domingo seja estritamente imposta. E esse discurso já começou. Sim. Agora imagine o impulso que ele vai ganhar quando esses espíritos e o próprio Satanás personificarem Jesus e os apóstolos. Aqueles que defendem o quarto mandamento estão assim destruindo a reverência pelo domingo, sendo eles perturbadores do povo, impedindo a restauração do favor divino e da prosperidade temporal. É a mesma coisa que aconteceu a Elias durante o tempo de Acabe. Você é o perturbador do povo, disse o rei, mas o profeta disse, não sou eu, é você. E no futuro, novamente, será um grupo pequeno que não se ajoelhará a Baal. Sabe, eu gosto muito dessa história. Que bom você mencionar, porque quando olhamos para Elias, que é um tipo do povo no final, porque ele foi levado vivo, e no final teremos pessoas que serão levadas vivas. O que estava acontecendo pelo que Elias foi culpado? A terra estava colapsando. Não tinha chuva, só calamidades, a natureza estava louca. Não soa como mudança climática? Exatamente. Parece muito com a narrativa climática atual. E, na verdade, é algo que poderia realmente ajudar no discurso de Satanás. Veja só, o clima ainda está ruim, a culpa é deles. São desses Elias aí que estão perturbando a paz no mundo. Sim. Você terá essa nação que vai nós temos essas questões climáticas, é só descansar no domingo e fica tudo bem. Esses guardadores do sábado, transgredindo o domingo, estão poluindo, estão fazendo isso, fazendo tudo errado, eles não estão seguindo o sistema. Nós temos que livrar a terra deles para que... E eu posso ver totalmente. Então temos o retorno dos apóstolos. E eles estão dizendo, pessoal, o dia do Senhor, na verdade, é o domingo. Ele ressuscitou naquele dia. Nós estávamos lá quando ele ressuscitou. Adorem nesse dia. O mundo precisa descansar. Todas essas coisas. E então, como dissemos, Satanás vai voltar. E ele será o unificador de todo o sistema, porque ele é o cabeça. Ele é quem está buscando a adoração de todo o mundo. Nós temos aquela tríplice união. Você tem o dragão, que é Satanás, a besta, que é o papado, o falso profeta, que é a América, o protestantismo caído, ou o falso profeta. E então nós veremos, ele vai estar dizendo, olha, nós podemos consertar isso, porque um dos milagres que Jesus fez foi acalmar uma tempestade. Para que esses apóstolos apareçam, eles vão limpar um lago em algum lugar. E eles dirão, vejam, nós podemos fazer pequenos concertos aqui e ali, mas não podemos consertar o mundo até que o mundo inteiro honre a Deus novamente. E então, Satanás, Jesus, volta e ele vai dizer, eu mudei a data para o domingo. Se vocês me adorarem no domingo, nós podemos consertar tudo isso. E tudo será feliz para sempre novamente. Sim, e para aqueles que estão se perguntando por que essa questão do domingo é tão importante, esperem até o próximo episódio, porque nós realmente vamos detalhar essa questão. Veremos que a coisa mais abominável que foi registrada ali naquela visão de Ezequiel, na qual Deus mostrava todos os pecados de Israel, a pior coisa que eles faziam, e nós vamos dar uma olhada de perto nisso aí, foi a adoração ao sol. Esses 2 dias estão atrelados à questão de autoridade, e nós vamos falar sobre isso. Então, não pensem ainda que a gente já abordou esse assunto. Muito bem,
tem um verso bíblico aqui que todo mundo vai odiar esse grupo pequeno de pessoas no fim, e nós vamos dar uma olhada nele. E ele diz assim: e ele tinha poder para dar vida à imagem da besta, de forma que a imagem da besta falaria, e fazer com que muitos que não adorassem a imagem da besta fossem mortos. Então, esse é o impulso que vai dar ao mundo a sensação de que tem o direito de matar esse pequeno grupo. O mundo vai dizer: essas calamidades estão acontecendo porque vocês não estão com a gente. O próprio Deus apareceu com seus apóstolos e vocês não deram ouvidos a ele. Eu tenho certeza que esses acontecimentos tornarão totalmente possível essa união entre igreja e Estado. Não apenas isso, mas também a promulgação de leis que permitirão a matança de pessoas. Aquelas pessoas que não aceitaram a marca da besta. E nós vamos falar sobre isso, vamos falar sobre a questão do sábado e do domingo, porque a maior parte das pessoas que falam sobre a marca da besta ignoram a questão do selo de Deus. Se você não quer a marca da besta, você precisa do selo de Deus. Então, qual é a diferença entre os dois? Nós veremos tudo isso em detalhes no próximo episódio. Mas eu acho que por hoje é só, Mackenzie. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu espero tê-lo de novo comigo. E que Deus abençoe todos aqueles que nos assistiram também. E não esqueçam, pessoal, de curtir, compartilhar e se inscrever. É muito importante que você compartilhe esses vídeos. Então, obrigado por seu apoio. Deus o abençoe e nos vemos na próxima.